Ouça agora a palavra profética com o apóstolo Samuel. 2013 é o ano apostólico da unção profética, e eu profetizo na sua vida uma fertilidade profética apostólica. O nome de Jesus nos dá autoridade e nós temos uma unção para quebrar o poder de uma esterilidade em nossas vidas. Nós estamos vivendo o mês de janeiro, o mês profético de Isaías, capítulo 12, versículo 3 a 6, e fala que nós alcançaremos salvação em Deus. Mas a palavra que tenho para a tua vida, Isaías 61, 6 e 7, que diz assim: porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de Deus, comereis riquezas dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Verso 7 diz: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exaltareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Lá no livro de Joel, capítulo 2, verso 26, diz assim: comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, que é o vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Nesta palavra eu quero deixar para teu espírito, porque um dos maiores intentos de Satanás é tornar as pessoas estéreis em três áreas, que é no corpo, que é o físico, na alma, que trata das emoções, e no espírito, que fala da vida espiritual. E uma das grandes ações é através de uma religiosidade que esteriliza a alma da pessoa, e aonde ela não consegue produzir pensamentos que são edificantes, sempre são pensamentos malignos ou então pensamentos carnais e destrutivos. E isso é uma obra demoníaca. E a religiosidade, ela vai impregnando as pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que nós não podemos extinguir o Espírito Santo de Deus. Portanto, temos um compromisso de manter acesa a chama do Espírito Santo em nosso interior. Satanás, ele deseja introduzir na igreja de Cristo uma esterilidade espiritual. Mas hoje eu te convido a quebrar essas obras malignas, porque nós, como igreja, temos o poder do nome de Jesus para quebrar esse poder da esterilidade que impede as pessoas de frutificarem. Mas a pergunta é: o que poderia tornar uma pessoa estéril? Será que você não está vivendo esta esterilidade hoje? Porque o inimigo, ele traz consigo ferramentas para impedir a pessoa de produzir. E uma das ferramentas é o pecar contra a palavra de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 20, versículo 18, diz assim: porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Nós vemos nesse texto, quando Abraão foi para a terra de Abimeleque, e ele falou para Sara, sua esposa: você vai falar que é minha irmã, porque senão os homens da terra vão querer te possuir. Quando ele faz isso, estava praticando uma mentira, que está lá em Mateus 5,37, que diz: seja porém o vosso falar sim, sim, ou não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. E a intenção de Abraão aparentemente foi boa, foi justificável até, mas ele trouxe uma malignidade para a sua própria casa e para a casa de Abimeleque. A palavra é coisa muito séria, e nós não podemos tratá-la de forma inconsequentemente e sem santidade. A palavra pode ser usada para a nossa bênção ou para a nossa maldição.
quando nós pecamos contra a palavra do Senhor, ela se torna uma maldição. Outra ferramenta do inimigo é trazer o desprezo aos ungidos de Deus. Lá em 2 Samuel 6:23 fala que Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. O que significa isso? Esse espírito da religiosidade não sabe separar o povo de um ungido de Deus e trata muitas das vezes o ungido de Deus de uma maneira leviana. E nós não devemos atingir ou falar mal de um servo do Senhor. Nós também não temos o direito de julgar ninguém, de condenar ninguém, nem de falar e nem de tomar atitudes contra um servo ou ungido de Deus. Vemos na palavra que Mical recriminou a Davi pela sua atitude de entrar em Jerusalém dançando, e isso trouxe para a sua vida essa esterilidade, porque ela era religiosa. Outra ferramenta do inimigo é quebrar a aliança que você fez com Deus através dos dízimos e através das ofertas. No livro de Ageu, no capítulo 1, versículo 10 e 11, diz: por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre todos os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Deus está falando que veio uma esterilidade em tudo, nos animais, e até os céus se fecharam. Tudo se tornou estéril, porque o povo retirou do altar do Senhor as suas ofertas, os seus dízimos, porque o povo voltou as costas para Deus. No mesmo livro de Ageu, no capítulo 3, versículo 3, diz: portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outro, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor, ele fala: voltai-vos a mim e eu me voltarei a vós. Porque quando você faz um voto e não cumpre, quando se brinca com aquilo que são princípios espirituais, você está trazendo sobre a sua própria vida, sobre sua família, essa esterilidade. Então, nós temos que identificar, temos que denunciar e quebrar o poder da esterilidade que Satanás tenta introduzir no interior dos seus servos e das servas de Deus. Existem 3 tipos de sintomas que podem demonstrar essa contaminação nas nossas vidas. O primeiro sintoma fala que começamos a passar por um processo de falta de ânimo interior. O que diz a palavra lá em João 10:10? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus também diz: eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Quando começa na vida de uma pessoa a falta de ânimo em tudo, nada alegra essa pessoa, tudo desespera, não há mais força para ser a pessoa viva e alegre de antes. Quando ela começa a enxergar as impossibilidades em tudo, ela olha para o casamento, olha para a vida espiritual e fala: não é possível que estas coisas voltem a ser como era, ou que elas melhorem. Então, esta pessoa está sendo atacada pela esterilidade de Satanás. E nós entendemos que os demônios não se reproduzem, mas eles, através da malignidade, através do homem, multiplicam o mal. Só que eles não são seres dotados de capacidade de gerar. Deus fez o homem com essa capacidade, porque essa capacidade está em Deus. Ele é um Deus que gerou todas as coisas. E eu quero que você profetize comigo, diga isso: eu hoje
estou quebrando da minha vida toda falta de ânimo, toda falta de fé, toda angústia e toda impossibilidade. Eu tenho a capacidade por Deus para gerar. Eu tenho a característica divina da fertilidade. Não haverá áreas mortas em minha vida, em nome de Jesus. Então, o segundo sintoma que o inimigo ele traz é quando surge um esfriamento na fé. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz: e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, quando a pessoa está influenciada pelo esfriamento na fé, aí começa a surgir um desinteresse pelas coisas de Deus. Quando não há mais desejo em estar na presença de Deus, quando não há mais vontade de ler a Bíblia, quando não mais há vontade de orar, quando a pessoa começa a agir mecanicamente ao servir ao Senhor, quando não há mais alegria em ver vidas salvas, quando não há mais busca pelo Espírito Santo, então significa que há uma esterilidade espiritual na vida dessa pessoa. Mas eu quero que você profetize comigo. Diga assim: hoje eu estou quebrando da minha vida toda apostasia. Espírito Santo, enche a minha vida, me ajude, eu preciso da tua presença, eu dependo de ti, eu repreendo toda malignidade que queria me transformar num religioso. Eu sou apostólico e profético e declaro que vou viver uma vida dinâmica no Espírito Santo de Deus, e a partir de agora eu viverei essa fertilidade em nome de Jesus. E no terceiro sintoma que o inimigo ele traz é quando há uma vida de murmuração. Lá em 1 Coríntios 10:10 diz: nem murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. A Bíblia fala que por causa da murmuração, o povo de Israel não entrou na terra prometida. E é inconcebível um servo de Deus viver possuído de um espírito de tristeza inconsolável, se a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos consola em todas as coisas. É inconcebível um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo do Senhor morrer internamente sem vida no seu espírito, sendo que Jesus disse que do nosso interior fluiria rios de águas vivas. Então, o que Deus reservou é a fertilidade da multiplicação, porque Ele mesmo diz, você acabou de ver lá em Isaías 61, que diz: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exaltareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Isto é para você que é um filho ou uma filha de Deus. Então, eu te convido novamente a profetizar comigo assim: eu tiro do meu coração toda murmuração. Eu não vou morrer no deserto, porque sou marcado pela fertilidade espiritual de Deus. A minha boca é um instrumento de bênção. Eu vou abrir a minha boca para glorificar a Deus em toda e qualquer situação. Eu declaro que já estou vivendo a restituição de Deus em minha vida, em nome de Jesus. Quando nós clamamos ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, o poder da esterilidade ela é quebrada. São desfeitas de todas as áreas de referência que eram esterilizadas pelo inimigo nas nossas vidas. Todo jugo é quebrado, todas as prisões de anos são desfeitas. O que nunca aconteceu vai acontecer no teu interior, na sua casa, na sua família. Temos uma experiência com fertilidade do Espírito Santo. Por isso, a Bíblia fala lá em Joel que você jamais será envergonhado. 2 vezes o Senhor fala isso.
que você e o meu povo jamais será envergonhado. Por isso, este é o ano de você produzir no Senhor, e que você possa ser uma pessoa que possa produzir frutos dignos ao Senhor dos Exércitos. Deus abençoe. Essa foi mais uma palavra profética para a sua vida.